que eu me agradei do teu irmão, que eu não venha me agradar de você. Mas isso que gerou dentro de você vai te consumir, está batendo a tua porta e você tem que dominar. Traz para cá, irmãos. Quantas vezes nós somos assim, consumidos pelo desejo? E o Senhor fala. Traz a sua vida. É você que tem que trazer. A consciência é tua, não sou eu. Eu não posso ficar dando exemplos aqui. Eu poderia até fazer alguns exemplos. Mas assim, é você com você mesmo. Deus chegou assim para Caim e falou assim: olha, eu sei que você vai matar o seu irmão. Deus falou isso para ele? Não. Mas o que Deus falou ele entendeu? Foi falado aqui que sobre Pedro. Que Pedro negou Jesus, certo? Jesus tem condições de chegar para Pedro e falar assim: olha, Pedro, vigia. Você vai me negar. Mas o caminho de você me negar é esse. Falou sim ou não? Não. Afirmou. Só afirmou, né? Beleza. Pedro não sabia que ia negar Jesus? Ele estava tão envolvido no ambiente dele, nas relações dele, que ele se tocou, não, ele queria o quê? Se safar. Qual era a situação ambiente que envolvia Pedro ali? Pedro, né? Pedro. Qual era a situação ambiente que envolvia Pedro ali para que Pedro negasse a Jesus? Ameaça. Risco de morte. Pedro queria saber de Jesus? Pedro queria se safar. Havia um tumulto. Alguém prendeu uma pessoa importante naquela região. E o que aconteceu? E todos estavam ali. Qualquer pessoa poderia ser presa. Alguém chegou, olha, você é seguidor dele. O que aconteceu agora em Brasília esses dias? Prendeu um monte. Né? Vamos supor por aquele tempo. Você é seguidor dele. Eu, imagina. Eu não. O que Pedro queria fazer ali? Se livrar. Quando, depois da terceira vez, no cantar do galo, Pedro caiu a ficha. Entrou amargura, sentimento dentro dele de arrependimento. Ele viu o quanto ele era falho. Ele viu o quanto o mestre sabia dele. Temos que nos posicionar nos nossos lugares. Deus! Perfeito! Glória a Deus! Precisamos se colocar no nosso lugar de pecador. Não somos melhores ou piores do que ninguém. Nós somos iguais. Você tem suas falhas, eu tenho as minhas. Só que o Senhor, Ele nos alerta. Você dentro das suas falhas e eu dentro das minhas. Deus é muito maravilhoso para conosco. Eu poderia estar trazendo uma mensagem motivacional aqui. Deixa para outros. Eu gosto de trazer mensagem do nosso eu, do nosso envolvimento para com o próximo, das nossas relações para com Deus. Deus é maravilhoso. Ele nos avisa antes. Amém. Ele nos prepara antes, a maneira dele, dentro das suas circunstâncias. O que serve para você, o alerta que serve para você, às vezes não serve para mim. O alerta que serve para mim não serve para você. Mas Deus, dentro da amplitude dele de conhecimento, da consciência dele, da onisciência dele, ele trabalha de forma diferente. Eu não posso ficar calado mediante umas coisas que eu escutei aqui hoje. Principalmente mediante o último pregador.
Cuidado com o que vocês escutam. Me desculpa o apóstolo, me desculpa Israel, que são amigos dele. Mas eu notei aqui algumas heresias que esse cara falou. Me desculpe. Ele falou como orar, quase no finalzinho. Cada um tem sua maneira de orar, irmão. Cada um tem seu jeito de orar. Cada uma coisa que você já escutou já escutou algumas vezes. Cada um sabe onde o calo aperta. Quem sou eu para ensinar você a orar mediante a sua dor? Eu não sou ninguém. Se Jesus te ensina de um jeito, dentro das suas circunstâncias, continue orando daquele jeito, é o seu jeito. Cada um é individual. Cada um tem a sua especificidade. Cada um é único para Deus. Você não é igual a mim, a irmã não é igual a ele, Israel não é igual ao apóstolo, o Oswaldo não é igual àquele irmão que está ali do lado. Não. Só mais um que eu escutei. Eu anotei as pregações aqui quase todas, tá? Mas muito bem, por sinal, vocês foram bem. Vocês foram excelentes. Mas me desculpa. Essa eu preciso falar. Glória a Deus! Mendigo é profissão de Lázaro. Mendigo, Lázaro não tinha como profissão a mendigagem. Eu escutei isso. Você quer ter a profissão de mendigo? Mendigar é um estado deplorável de uma pessoa que se decepciona com algumas circunstâncias, não tem forças emocionais para se levantar e depende da petição de migalhas de outros. Mendigagem não é profissão. Eu especifiquei aqui para a gente comentar. É um estado situacional de um momento em que o indivíduo vive por situações adversas, onde não consegue, muitas vezes, se realocar no momento anterior à mendigagem. A gente sabe quais são os motivos que levou Lázaro a mendigar? Não! Mas uma coisa é certa, vai aí ao mundo, aí em São Paulo, pergunta, conversa com a pessoa, você se coloca no lugar da pessoa. Jesus, quando andava no meio das pessoas, principalmente em Zebulon e Naftali, ele se compadecia das pessoas. A sua obrigação é se compadecer do próximo. É orar pelo próximo. Não importa como esse próximo esteja. Nós fomos chamados para isso, para abençoar o outro. Nós já somos abençoados, independente da sua situação. Você às vezes fica mendigando, porque você não sabe o Deus que você crê. Você não tem noção do Jesus que você aceitou. Jesus me chamou para abençoar. Aleluia. Glória a tudo isso, Deus. Glória. Que profundo isso, Senhor. Jesus nos chamou para abençoar os Aleluia. outros. Não importa da forma que você esteja. Não importa a situação que você esteja passando. Glória a Deus. Abençoe o outro com oração, independente daquilo que você esteja passando. Porque quem abençoa não é você. Quem abençoa é o Jesus que está na tua vida. Aleluia. É o Jesus que está na minha vida. Glória a Deus. Glória.
Outra coisa, não abençoe querendo troca. Porque quem sabe quem vai te abençoar no momento certo é Ele, não é você. Não sou eu. Que Deus fale mais alto no coração de vocês. Me desculpa, apóstolo, me desculpa, Israel. Eu sei que você é um amigo do rapaz, mas assim, não deu para me falar. E eu nunca falei de ninguém, não estou falando porque eu teria falando se vocês não tivessem escutado. Mas que Deus venha continuar abençoando vocês grandemente. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Para o Senhor também, né? Eu quero falar 2 minutos, rápido, de mistério do Senhor. Tudo é mistério do Senhor, desde querer o Caim, o Abel, porque tudo isso levou a uma grande corrupção que terminou com o dilúvio. Mas, e a maldade? Acabou a maldade? Por onde ela veio? Será que foi por Noé? Pela esposa dele? Pelos 3 filhos? Ou pelas 3 noras que eram do mundo? São mistérios de Deus. Nós temos que só seguir a vontade dele. Nós viemos aqui para dar glórias ao Senhor. Amém? Irmã Vitória, vem orar pela saída do nosso pastor Maius. Vitória, né? Qualquer coisa eu só faço uma oração e te chamo. Ah, então tá bem. Ótimo. A irmã Ana, não conseguisse. Amém? Orar. A diaconisa Ana, ore pela saída do Mailton, do pastor Mailton, e a entrada do... Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né, igreja? Estamos felizes nesse dia que o Senhor preparou para nós adorar o nome dele, amém? Deus é fiel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus misericórdia. Meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, Senhor. Deus, toma teu filho nas tuas mãos, que ministrou tua palavra, ó Pai. Jesus, guarda, livra de todo mal. Senhor, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa o ministério, ó Pai. Jesus, meu Pai, continua, Senhor, falando conosco neste dia, Pai. Toma o evangelista Felipe agora nas tuas mãos, Senhor. Deus, meu Pai, usa segundo a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Meu Deus, estamos aqui, ó Deus, para te adorar e glorificar e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, ó Pai, neste dia. Meu Deus, que o Senhor continua, Senhor, abrindo as compostas do céu, nos abençoando neste dia e nos dando a vitória. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Que alegria no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, pelo privilégio de poder aqui estar nessa oportunidade de poder falar um pouco acerca desse texto, a qual um texto bem descorrido, porém, nós precisamos, irmãos, independentemente de o texto ele já ter sido descorrido por 12 vezes ou mais, nós precisamos manter a ética da campanha, porque é necessário eu e você, irmãos, nos atentarmos e nós mantermos a ética do culto, porque a campanha ela não é outra, senão porque que o Senhor se atentou, porque que Deus ele olhou para a oferta de Caim. Porque, irmãos, você sabe o que significa ética? Manter a ética. A ética, ela significa manter, se comportar conforme o ambiente. Amém? Amém. Então, a partir do momento que tem um irmão dando glória a Deus e eu não estou dando glória a Deus, eu já quebrei a ética, eu estou fora da ética. Então, irmãos, é necessário eu e você mantermos a ética. Então, se a palavra ela é para ser falada de Abel e de Caim, irmãos, eu não posso mudar o texto,
simplesmente, né? Gênesis capítulo 4. Glórias ao nome de Jesus. Irmão, se você não der glória a Deus, você vai ficar fora da ética do culto. Então, se eu fosse você, eu ia começar a dar glória e aleluia para você não ficar fora da ética. Não perca a ética do culto. Aleluia. Glória a Deus. E conheceu Adão, a sua mulher Eva, e ela concedeu e teve Caim. E disse-lhe: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dias trouxe da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou-se. E rejeitou Caim e a sua oferta. E o Senhor disse a Caim: por que se iras, e por que desfalece o seu rosto? Se fizestes o mal, se bem fizestes, não havia aceitado para ti, e se não fizestes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, para que sobre ele domine. Amém? E para que sobre ele domine. Irmãos, aqui a palavra de Deus vai nos falar que após o Adão e a Eva, eles terem pecado contra o Senhor, eles terem desobedecido a voz do Criador. Agora o texto da palavra de Deus vai nos falar em Gênesis 3 que o Senhor, ele faz uma reunião com o Adão e com a Eva e com a serpente. E o texto da palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor agora vai dar uma sentença sobre este casal e sobre a serpente. Aleluia. Então a Bíblia vai nos falar que após o Senhor ter dado essa sentença sobre o Adão e sobre a Eva, agora ele tira o paraíso da terra e coloca o paraíso debaixo do trono de Deus. Apocalipse 9, capítulo 6. Aleluia. Então agora o Adão e a Eva é retirado do jardim do Éden, e agora eles saem para a terra, para poder governar a terra, para poder arar a terra. E a Bíblia vai nos falar que ao cabo de dias, aprove o Senhor fazer com que a Eva gere este homem chamado Caim, o segundo homem do gênero masculino que é gerado de sobre a face da terra. E ao cabo de poucos dias também, aprove o Senhor fazer com que a Eva ainda gere um outro homem, um varão chamado Abel. Aleluia. O texto da palavra de Deus vai nos falar que a cabo de dias o Senhor, esses dois homens, por nome de Abel e por nome de Caim, eles agora vão sacrificar ao Senhor, eles vão adorar a Deus através do seu sacrifício ou através da sua oferta, para que pudesse chegar até as narinas do Senhor. E o texto vai nos falar, irmãos, que após um e ao outro ter ofertado ao Senhor, o texto vai nos falar que o Senhor, ele se agrada do homem chamado Abel, porém ele se entristece, ele não se agrada do homem chamado Caim. Por que isso, irmãos? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele sonda, é não somente uma atitude externa, não. O Deus Todo-Poderoso, ele esquadrinha o coração, é como está escrito em Jeremias 17, capítulo 5, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perversos quem o conhecerá.
A palavra de Deus vai nos falar, irmãos, que após esses dois homens se posicionarem para ofertar ao Senhor, após esses dois homens se posicionarem para poder agradar ao Senhor com a sua oferta, o texto vai nos falar que após o término deste propósito, após o término dessa campanha que eles fizeram ali sobre a terra dos viventes, o Senhor, Ele desce para poder ministrar uma palavra sobre o coração destes dois homens. Irmãos, e sabe o que eu olho no texto? Eu olho no texto um homem chamado Caim, um homem que ficou revoltado, um homem que ficou indiferente, um homem que ficou apático. Irmão, sabe o que eu estava estudando esse texto em casa e eu procurei entender, eu falei, Senhor, por que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta? Sabe o que Deus falou no meu espírito? Porque antes de Abel ser gerado, irmãos, o texto não fala, e quando a palavra de Deus não fala, nós não podemos fazer teologia no silêncio da Bíblia, mas eu quero crer, irmãos, que antes de Abel ele ser gerado, Caim ele já oferecia ofertas ao Senhor, ele já oferecia gratidão ao Senhor, e de repente o Caim, ele estava acomodado, ele estava na sua zona de conforto, oferecendo ao Senhor de qualquer forma, oferecendo ao Senhor qualquer coisa que não te custasse, porque bem falou o pastor Pedroso aqui antes, que irmãos, que quando o Adão e a Eva, eles são tirados de dentro do paraíso, e agora eles habitam sobre a terra, irmãos, a Bíblia não fala, mas existe um contexto, existe uma história de terra nova e de terra velha. Irmãos, nós somos como cristãos, nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas, amém? Porque nós cremos em Deus que criou todas as coisas. E antes do dilúvio, irmãos, a terra, ela não havia os 5 continentes a qual hoje nós conhecemos na terra, não havia as mais de 200 nações, a terra ela era uma extensão só, e o Abel, irmãos, ele já habitava por sobre a terra, ele já conhecia a terra. De repente o Adão e a Eva, por eles habitarem num corpo imortal, num corpo incorruptível, antes da queda, eles conduziram a Caim para que eles pudessem andar, para que ele pudesse conhecer todo o planeta Terra, essa extensão, essa camada gloriosa que após o dilúvio ela é dividida, ela é agora espalhada como os 5 continentes da Terra, como nós conhecemos até os dias de atualmente. E o texto vai nos falar que agora, quando Abel ele também é gerado, que ao cabo de dias eles se posicionam para ofertarem ao Senhor. Aleluia! Irmãos, eu quero crer, a Bíblia não fala, mas eu quero crer, irmãos, que parece que no texto é a primeira vez que Abel vai ofertar ao Senhor. Parece que no texto o Abel nunca tinha ofertado ainda ao Senhor. Já Caim não, já Caim já era um homem, ele era o segundo homem do gênero masculino, que ele tinha já ofertado ao Senhor, porque de repente ele viu Adão, seu pai, ofertando, e ele começou a ter o mesmo comportamento que Adão, e ele já ofertava ao Senhor. Mas ao cabo de dias, é que quando o Abel ele se torna um adulto, e ele é um pastor de ovelhas, e ele separa da primícia, a qual o Senhor confiou em tuas mãos, para poder juntamente aprender com o seu irmão a ofertar. De repente, ele já tinha visto o Caim ofertando ao Senhor, ele já tinha visto o Caim ofertando a Deus, e ele falou, meu Deus, olha como meu irmão oferta, então eu preciso também separar ao Senhor uma oferta como primícia, porque é a primeira vez que eu vou me apresentar diante do Senhor. E o texto sagrado vai nos falar que quando Abel ele vem com a sua oferta, ele vem ofertar ao Senhor, aleluia, a Bíblia vai falar que também Caim, aqui quando Caim vai ofertar, Abel também se levanta para poder ofertar ao Senhor, e parece que há dentro do coração de Caim uma inveja, porque o Senhor recebeu a oferta de Abel, que outra hora, irmãos, parecia que não havia concorrência. Meu Deus, que coisa terrível é isso,
nós estamos dentro da casa do Senhor e de repente o Senhor levanta um ministro da palavra, e de repente Deus levanta uma mulher com uma voz abençoada, uma pessoa que tem, irmãos, de repente uma eloquência melhor do que a minha, que de repente tem uma vida de comunhão, de oração. Irmãos, olha que terrível, porque de repente parece que eu vejo no texto que Caim, ele oferecia ao Senhor de qualquer forma, ou estava acostumado já a oferecer a Deus uma oferta que de repente ele estava acostumado, porque, irmãos, como nós podemos ver no texto, aqui é a primícia de toda a criação. Só havia 4 pessoas por sobre a terra. Irmãos, não havia tempo e espaço da terra. O Caim ou o Abel, eles não precisavam pegar um avião para ir até o Japão, não. Eles iam caminhando, porque a terra, antes do dilúvio, ela seguia numa extensão só. O globo da terra é redondo, amém, irmãos? Eu não estou, porque de repente tem pessoa que vai pensar que eu estou falando que a terra é plana, irmão. Vigia. Misericórdia. Ah, irmão, tem coisa que... Irmãos, a terra é redonda, porém, antes do dilúvio, a terra ela era uma coisa só. Após o dilúvio, teve essas divisões assim, por 5 continentes, como nós conhecemos hoje, amém? Glória a Deus. Então, que de repente, só misericórdia. E o texto vai nos falar, irmãos, que de repente parece que eu vejo Caim, ele já ofertando a Deus há muitos anos. E agora ele vai levar o teu irmão também. E de repente o teu coração ali parece que cria um sentimento de Lúcifer, uma inveja dentro de si, que tem dificuldade de reconhecer que o seu irmão, ele ofertou uma oferta agradável ao Senhor. Irmãos, qual é o problema meu?